Olá pessoal, eu sou Daniel Neri, sou professor do Campus Ouro Preto do IFMG, sou um dos diretores do Sinasef IFMG e a gente está aqui hoje um pouquinho para falar sobre o serviço público brasileiro, dentro da campanha do Sinasef em defesa do serviço público. Bom, a gente vai começar com esse gráfico, que é um gráfico produzido pela Auditoria Cidadã da Dívida. Ele mostra para a gente o tanto que a gente está gastando atualmente com o serviço público brasileiro. Notem a faixa amarela. A faixa amarela é um dinheiro que a gente paga de juros e amortização da dívida pública, quase 40% do nosso orçamento. Quando a gente dá um zoom nesse gráfico, quando a gente olha para ele mais de perto, o que a gente gasta com o Estado, com a máquina de funcionamento do Estado, é pouco, é muito pouco. Por exemplo, o Brasil gastou no ano passado apenas 3,5% do seu orçamento com educação. O Brasil gastou com assistência social e saúde cerca de 8% do seu orçamento. Então, a gente quer mostrar nesse vídeo rapidamente para vocês que não tem Estado inchado, não tem um Estado gigante que impede o país de crescer, que o serviço público brasileiro ainda é muito menor do que deveria ser para poder prover um serviço de qualidade. Por exemplo, quando a gente olha para esse material produzido pela revista Piauí, publicado no início de março desse ano, a gente vê a média de salários dos servidores públicos brasileiros. O Brasil tem 11 milhões e 400 mil postos de trabalho no setor público. Isso significa que a gente tem 11 milhões e 400 mil pessoas que trabalham, a sua maior parte, na área social, mas a metade desses servidores ganha menos que 3 salários mínimos. Bom, só isso já derruba por terra a ideia que tanto se propaga de que servidor público é marajá, que servidor público é privilegiado, ou que servidor público ganha muito mais do que as pessoas que trabalham na iniciativa privada. Vejam, por exemplo, quando a gente compara o serviço público brasileiro com outros países do mundo. O Brasil tem, em relação ao total de trabalhadores, 12% de servidores públicos. Isso significa que de cada 100 pessoas que trabalham no Brasil, 12 são servidores públicos. Notem como esse número é significativamente menor do que, por exemplo, na Dinamarca, que é um país de altíssima qualidade de vida e que tem a cada 100 trabalhadores, ou para cada 100 trabalhadores, 35 servidores públicos. É o mesmo número da Noruega, é bem menor ainda do que Letônia, do que Suécia, do que Islândia, do que Espanha, do que Polônia, do que Irlanda. Notem, os países desenvolvidos, os países que têm melhor qualidade de vida, são justamente os países que têm mais servidores públicos por habitante, mais pessoas para trabalharem em prol dos serviços a serem prestados para a população. Aqui a gente mostra uma relação entre o ganho médio do servidor público e o ganho médio do trabalhador na iniciativa privada. Bom, o trabalhador público, ele ganha, em média, 8% a mais do que o servidor privado. 8%. Então as pessoas dizem que o trabalhador da rede pública, o servidor público, é marajá. Como assim marajá? Olha, o servidor público não tem direito à FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O servidor público, ele não tem uma indenização caso ele seja demitido. Notem que o servidor público até ganha mais na média do que o servidor privado. Mas ele ganha muito pouco a mais, ele ganha apenas 8% a mais na média do que o trabalhador na rede privada. E isso porque o servidor público não tem direito a uma série de garantias que o trabalhador na rede privada tem. Bom, mas ainda tem um dado mais interessante. Na maioria dos países desenvolvidos, o trabalhador público, o servidor público, o trabalhador do Estado, ganha muito mais. Olha, ele chega a ganhar em média 21% a mais do que o trabalhador na rede privada. Isso significa que os países que se desenvolveram o fizeram às custas da valorização do serviço público e não da sua desvalorização. A média internacional é 21% a mais do que o trabalhador na rede privada, enquanto no Brasil é apenas 8%. O trabalhador público brasileiro é desvalorizado. Outra característica que chama a atenção é o fato de haver mais mulheres no serviço público do que no mercado geral. Enquanto
na iniciativa privada, no mercado geral de trabalho, apenas 4 entre cada 10 vagas ocupadas são de mulheres, no serviço público são 6 vagas para mulheres em cada 10. Isso é muito importante, isso é muito relevante, porque é sabido, é notório que as mulheres, além da jornada de trabalho fora, têm a jornada de trabalho em casa. Então, um bom serviço público, ele deve valorizar mais as mulheres, ele deve promover o acesso das mulheres ao trabalho e ao emprego para compensar as desigualdades que o mercado coloca para as mulheres no mundo do trabalho. Bom, apesar disso, elas ainda ganham menos do que os homens, mesmo sendo maioria nos cargos ocupados, nos cargos que pagam mais, elas ainda ganham menos. Isso mostra a estrutura do machismo, do patriarcado no nosso serviço público, que ainda tem muito que melhorar. Nesse breve vídeo, a ideia é que a gente passe a veicular informações verdadeiras, informações que são importantes para a gente entender, primeiro, a importância do serviço público, a importância da educação, a importância da saúde pública, que é a estrutura do serviço da sociedade oferecidos à população. E segundo, que a gente tem elementos para desmentir essa propaganda de ataque ao serviço público brasileiro. O Sinasef e a FMG na luta em defesa da educação, na defesa do serviço público brasileiro.